Estamos começando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo em nossos estúdios o pediatra Marcioli Pontes. Doutor Márcio, seja bem-vindo ao TV Atende. Obrigado pelo convite. A mudança do clima, as pessoas já estão sentindo, né? Friozinho, de repente aquele calorzinho, mas está predominando já de manhãzinha aquele frio. E isso já vem trazer aí aqueles problemas respiratórios em crianças, em idosos. Como agir nessa época do ano, doutor? Todo ano, aqui em Andradas, o clima é um clima de montanha. Então esse período agora, fim de abril, mês de maio, é um mês que a temperatura tem uma oscilação muito grande, né? Então de manhã é frio, depois do almoço é quente, à noite esfria. Então, principalmente crianças e idosos sofrem muito com essa variação de temperatura. Então, a princípio, evitar locais fechados com muitas pessoas, porque o resfriado, a gripe se transmite mais em lugares fechados, né? E também vacina. Então a gente pode falar algumas coisas de prevenção e de tratamento. Você que decide como que vai ser. Antes da gente entrar nessa parte de tratamento, de prevenção, o senhor citou a gripe e o resfriado. Tá. Qual que é a diferença dos dois? Tem uma diferença, porque para muitas pessoas a mesma coisa. Está resfriado, está com gripe, né? Então o resfriado ele é causado por 5 tipos de vírus, o mais comum chama rinovírus. E ele é uma forma leve. Então é aquela pessoa que começa com o nariz escorrendo, que a gente chama de coriza, geralmente espirrando, uma tosse leve. É um quadro que dura 2, 3 dias, no máximo uma semana. Normalmente, assim, adulto não tem febre, criança pode ter um pouquinho de febre, uma tosse seca, mas é um quadro leve. Enquanto que já o resfriado, a gente chama rinovírus a maioria das vezes, e aquele resfriado é aquela gripe, seria uma gripe, mas que já vem com um quadro já mais intenso, né? Então já vem com muita dor no corpo, vem com febre, desânimo, muita crise de tosse. Então já desde o primeiro dia já vem de uma forma bem intensa, tá? Essa é a diferenciação básica. Nesse meio termo existe formas que a gente fica meio na dúvida, né? Então, o que a gente pede sempre é nunca se automedicar. Então a gente vê muito isso em Andradas, né? A pessoa acorda com um pouquinho de resfriado, tossindo, já vai na farmácia tomar uma injeção, né? Já tomar uns remédios. Então a automedicação deve ser evitada. Por quê? Porque o vírus, na verdade, não existe um remédio que vai matar ele, tá? O organismo vai fazer o processo de defesa. Então, as medidas que a gente vai tomar são medidas que aliviam, tá? E medidas que evitem complicações, tá? Então, primeira coisa, muito líquido, tá? Por quê? Porque a região do nariz, a gente chama mucosa, ela tá invadida por um vírus, ela está sendo destruída, então ela vai ressecar. E isso ajuda a proliferar o vírus. Então, quanto mais líquido você ingere, mais aquela mucosa vai ficar úmida, mais fácil. A coriza é um mecanismo de defesa para eliminar aquele vírus, assim como também aquele resfriado que acaba entrando, já vira uma gripe, entra no pulmão e tem secreção. Quanto mais líquido ingerir, mais fácil expectorar. O uso de antitérmico analgésico, se tiver muita dor, tudo, pode ser usado. Fora isso, deve-se evitar medicamento. E apesar de a gente estar entrando no frio, a gente está tendo alguns casos de dengue, né? Então, para a pessoa diferenciar. Exato, eu queria chegar nesse ponto. A gripe dá muita dor no corpo também. A diferença é o seguinte, a gripe, ela vem acompanhada de dor no corpo, febre, mas vem acompanhado de coriza, de tosse, nariz entupido. Então, tem os sintomas de gripe. Enquanto que a dengue é febre e dor no corpo, principalmente atrás dos olhos e em algumas juntas. Mas não tem nariz escorrendo, a pessoa sente como se ela tivesse com uma gripe forte, mas não tem sintomas de gripe. Essa é o principal diferenciação clínica, né? Então, o tratamento, como eu disse para você, não tem medicamento. Então, são medidas de suporte, evitar lugares fechados com muitas pessoas, tá?
e contato muito próximo, porque na verdade o vírus ele transmite pessoa a pessoa, né? No caso da gripe também por contato, então eu posso espirrar, colocar a mão numa maçaneta, por exemplo, e você vai em seguida põe a mão naquela maçaneta, você pode transmitir. No cumprimento, num abraço, num beijo, né? No conversar, você está transmitindo. Então por isso que é frequente, a hora que alguém dentro de casa pega uma gripe, logo passa para outros, por causa desse contato. Então é importante lavar as mãos, né? Então, principalmente quando é mãe com criança, mexeu com alguém doente, lavar as mãos. O lugar onde você encontrar aquele álcool gel que a gente usou muito na época da gripe suína, do H1N1, é importante. Você vai em muito estabelecimento, tem, então é interessante. Passa, não custa nada, limpa a mão, dificulta mais o contato, tá? E existem as formas assim, prevenção. O que a gente sabe? Em adulto, todo adulto vai ter durante o ano 2, 3 resfriados no ano. Criança já umas 5, 6 vezes, uma média, né? Então é esperado. O que você pode fazer para diminuir? Então as formas de prevenção primeiro, o aleitamento materno. Então aquela criança que é amamentada ao peito, no mínimo até o 6º mês, ela acaba tendo uma resistência melhor. Segundo, vacinação, tá? Então, a gente está em campanha ainda de vacina de gripe, é importante que as pessoas vão vacinar, tá? Impede gripe. A maioria das vezes, eu posso falar para você que às vezes não, a vacina, a finalidade maior é evitar complicações. O que a gente viu com todos esses anos que estão sendo feitas vacinas de gripe, é que o número de pneumonias, o número de internações por complicação de uma gripe diminuíram bastante. Segundo, a vacina não provoca doença, não provoca gripe. Por que não provoca? Porque ela é feita com vírus morto. O que acontece? Você que está assistindo agora, você hoje está com uma gripe. Se você tivesse vacinado semana passada, você ia tacar a culpa na vacina, né? Então é muito frequente, a pessoa vacina, depois está desenvolvendo o vírus, acha que já está imune, faz alguma arte, né? E pega um resfriado, o culpado é a vacina. Não existe isso, tá? A vacina não transmite a gripe. Isso é uma informação assim, importante para a população entender. A campanha vai até o dia 10. Os grupos indicados 6 meses a 2 anos, os idosos, o pessoal que trabalha na saúde, toda gestante e pessoas que têm doenças crônicas, tipo diabetes, problema renal, problema hepático, problemas pulmonares crônicos. Normalmente a pessoa tem aquele resfriadinho, como o senhor já disse, não procurar se automedicar, mas como agir? Para não se complicar essa gripe e tornar alguma coisa mais grave. Tá. Primeiro, o que eu falei para você, bastante líquido, ingerir bastante líquido, evitar lugares fechados, lugares que tenham muitas pessoas confinadas. Terceiro, médico. Tá? Então hoje a Andradas, eu acho que assim, a Andradas tem um padrão de saúde que é fácil você chegar no médico, né? Você qualquer coisa, você pode às vezes telefonar, você pode ir no pronto atendimento, está aberto 24 horas, então o ideal, se você vê que está saindo, isso está te afetando dentro do teu trabalho, o teu estado geral, você acha que está piorando, o ideal é procurar um médico, nunca se automedicar, porque medicamentos, às vezes simples, podem trazer intoxicações, principalmente em crianças e pessoas de idade. Uma gripe mal curada pode virar uma pneumonia? Pode. Tá, então assim, uma pneumonia, uma sinusite, tá? Uma otite, que é uma infecção no ouvido, sempre são complicações de um resfriado que, um resfriado na verdade virou uma gripe, ou era uma gripe de início, tá? E que complicou, tá? Então, normalmente, que eu falei para você, um resfriado dura 2, 3 dias, resolução 1 semana no máximo. Então, aquele resfriado que persiste, ou então aquele resfriado, de repente, a pessoa começa a ter febre, o estado geral decair, ela sentir muito desânimo, ou então não procurar um médico, aí que seria o caso, você vê que está piorando, então acabam levando. Raramente a gente tem agentes de gripe mais violentos, que você começa com 1, 2 dias de resfriado,
o vírus já entra no pulmão e já evolui. Então, o que acontece? O vírus, quando ele entra no pulmão, o organismo, para se defender, produz secreção, produz o catarro. A finalidade desse catarro é envolver o vírus e destruir. Só que se ele fica muito tempo dentro do pulmão, ele é um meio de cultura, quer dizer, é um meio de alimento de bactérias que a gente respira no ar. Aí a bactéria, ela entrando nesse catarro, ela se multiplica e pode transformar em pneumonia. Tá? Então sempre são pneumonias, sinusites e infecções de ouvido, sempre são complicações de um resfriado. Você pode ver uma história de pneumonia, como que começou? Começou com resfriado, tosse, febre, evoluiu para uma gripe e que evoluiu. Pela experiência que o senhor tem, as pessoas estão se prevenindo ou não? É difícil, não faz parte do Brasil. As pessoas têm prevenido sim. Hoje assim, a gente tem uma população mais bem nutrida, né? E eu acho que o que acontece hoje, assim, mortalidade nossa diminuiu muito, muito. Mas a morbidade, o que é isso? A capacidade de você ficar doente também aumentou. Aumentou pela expectativa de vida, né? Hoje a média de vida é uns 70 anos, antigamente eram uns 50 anos. A qualidade de higiene, de saneamento melhorou, então isso diminui muito, não só os resfriados gripes, como as doenças no geral, tá? Outra coisa importante é assim, o que eu comentei, o resfriado ou a gripe é transmitido por um vírus, então as mães costumam falar assim, ixi, tomou um sorvete, pegou gripe, né? Então, o gelado em si, ele não transmite o resfriado. O gelado com o tempo frio faz mal? Faz mal por quê? O que acontece? Diariamente, a gente está em contato com esses vírus. E o teu organismo existe uma defesa. Esses vírus, para eles se multiplicarem, eles precisam de temperaturas menores. Então, se você está tendo contato com o vírus está circulando no teu corpo, você não está sentindo quase nada, ou está com o nariz escorrendo, um comecinho de gripe, ingere coisas geladas, o que você vai fazer? Vai fazer com que ele se multiplique e desenvolva a doença. Tá certo, doutor. Eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Começamos hoje com o pediatra Marcioli Pontes.